É uma coisa que eu falo bastante para a galera que opera comigo na sala educacional, principalmente para quem está nesse processo, de agarrar a consistência, de criar os bons hábitos, né? Não coloque pressão onde não deve. E a pressão principal que vocês colocam onde não devem é ter a obrigação de operar todo santo dia. Não é todo santo dia que o teu operacional vai estar ok para operar. Né? Pô, Felipe, mas não tem como saber. Tem sim. Quando a gente já opera o mesmo sistema operacional há um período ok, digamos assim, e vamos ser sinceros, no mínimo, do mínimo, há mais de 6 meses. Então, tem vezes que estou analisando contexto, localização de preço, regiões, sabe? Poxa, hoje eu tenho uma boa chance do mercado andar, do mercado não andar, tá preso entre médias, então melhor não operar, melhor esperar um pouco mais hoje, né? E a maioria de vocês peca em se colocar na obrigação de todo santo dia ter uma operação. E é uma pressão que vocês mesmos se sabotam, essa é a grande verdade, né? Porque o operador profissional mesmo, ele opera quando o mercado está favorável para isso. Por exemplo, hoje, operações de tendência, para mim não encaixou. Primeiro, né, já não estava muito confiante, né, nessa subida do índice, já está esticado para mim, tinha que fazer uma correção. Então, a gente conhece, né, o nosso operacional a um ponto de saber, hoje mata para peixe, hoje não tá. Claro que às vezes a gente se engana também, mas você que ainda está nessa corrida de, né, não, né, da consistência, de fazer todo dia a mesma coisa. Consistência é isso, fazer todo dia a mesma coisa. Cuidado para você não cair naquela obrigatoriedade de ter que operar todo santo dia, porque não existe isso. Essa é a grande verdade. Não existe isso. Não confunda o seu CLT, né? E eu entendo que às vezes é difícil a gente desvincular, porque a gente é programado a vida toda para produção, 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 né? E quando vem para o mercado aqui, pelo menos não é o meu estilo operacional de operações, operações, operações. Eu ganho muito mais pela qualidade das operações do que pela quantidade. Então, muito cuidado para você não estar se auto-sabotando, achando que todo santo dia tem que ter um clique, independentemente se for bom ou se for ruim. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Mapa do Tesouro. Vamos lá, sem muita enrolação. Só quero pedir uma coisa no começo do vídeo para tu não se esquecer. Dá o like, compartilha, se inscreve e encaminha, né? Seja aquele seguidor gente boa, né? Tô te entregando conteúdo aqui, porra, técnico de qualidade, né? Poderia facilmente ser cobrado. Em troca, te peço isso daí, né? O seu engajamento, beleza? Então vamos lá, começando pelo dólar futuro, mini dólar, mini noia para os mais íntimos, né? E vamos lá. O dólar hoje, ele abre uma região que, na minha leitura aqui, né, tinha uma retração de 61,8 para segurar esse dólar aqui, né? Bem nessa região aqui, do começo do dia. Deixa eu botar até um pouco, né, mais visível para vocês aqui, mais ou menos nessa região aqui. Ele passou a parte da tarde de ontem todinha flertando para perder essa região, não conseguiu e fecha o dia trabalhando aí acima das suas médias. Então não seria nada absurdo pensar que caso o mercado abrisse sem gap, teríamos até a oportunidade de compra hoje no dólar. Não foi o que aconteceu. Ele abre com um gap de baixa, né? Primeiro candle do dia ele abre com gap de baixa, porém sem me dar espaço para trabalhar um dos setups que eu tenho, que seria o gap trap. Ele abre em região, né, abaixo da mínima do dia anterior, não fecha acima, então não consegui pensar em compras, não teria espaço hábil para isso. E aí é aquele negócio, né? Esse que é o lado bom de você operar em um ambiente onde tem regras, porque a gente tem setup para abertura, a gente tem setup para operar a favor do gap, contra o gap, né? E a partir do momento que ele não consegue fechar abaixo dessa região, fechar acima dessa região aqui para tentar romper médias, então não tem mais o porquê eu estar pensando em comprar dólar. Pelo contrário, eu entendo que na sua abertura ele mesmo já vem, já troca a polaridade com essa região de mínima do dia anterior, né? Então temos uma perna de impulso, o candle 3 é uma perna de correção e o candle 4 ele mesmo já aciona o pivô de baixa, impulso, correção, impulso. O ponto de venda, você gostando ou não, né, estando dentro da sua realidade ou não, ele é um só. No gráfico de 5 minutos é a perda da mínima do candle 4. É um candle que fecha abaixo do último fundo, depois de uma troca de polaridade, né, no movimento de abertura e alinhado com as médias. Então você tem o ponto de venda na mínima do candle 4 e o ponto de stop na máxima do candle 4. E aí tem que ver se cabe no seu bolso, porque essa daqui não é uma operação barata, não é uma operação para qualquer um. Essa é a grande verdade.
O risco dela na pedra é 16 pontos. Né? Mas o mercado, ele tende a recompensar os operadores mais técnicos, né? Então, tivemos aqui o pivô, ele deu a entrada e ele vem e entrega o seu 1 para 1 aí. E foi uma operação até que fácil. Então, a gente teve aí 5 minutinhos o mercado andando favorável, depois tivemos um pullback, e aí depois que ele começou a derivar a favor do movimento, mas vem e paga aí o seu 1 para 1, né? De certa forma até rápida, né? Em 30 minutinhos e 35 minutinhos ele pagou aí o 1 para 1 para o seu operador. Após isso, o mercado entregando o movimento esticado, né, na ponta vendedora, e essa deriva a favor da tendência que depois de entregar aí o seu 1 para 1, começa a acender alguns sinais de alerta. Né? Pô, tá esticado, né? Vai cair até quando? Não sei. Eu sei que aqui ele não acionou venda, né? Onde até montamos um possível blend de candles aqui, falei para a galera montar um blend de candles, ele não acionou e ele passa para cima da sua média móvel de 20 períodos. Para a galera que opera aqui comigo, já operou comigo, já fez o curso, já passou pela sala aqui, sabe muito bem, né? Que esse primeiro fechamento acima da 20 pode ser uma antecipação do cruzamento de médias, né? E depois aí, para aguardar efetivamente o cruzamento de médias, temos que ter um candle de cor contrária formalizando um pivô depois do cruzamento. Isso não aconteceu, então tivemos o candle gatilho 19 e tivemos o candle gatilho como 20 também, que aí ele fechou acima do último topo e com volume. Qual que é o objetivo de todo cruzamento de médias que eu ensino para vocês? É sair da média móvel de 20 e até a média móvel de 50 períodos. Então tivemos 2 pontos de compras aqui dentro do dólar que eles pagaram, tá? Pontos bem interessantes aí, um risco até bem interessante. Então, o primeiro risco aqui foi na casa dos seus 7 pontos, e aí depois que no 20 aqui foi o maior, foi de 10 pontos, mas todos eles pagaram o seu risco aí 1 para 1. Então, aqui tivemos aqui quase 10 pontinhos na operação, e para o cara que pegou no candle 19, na sua extremidade, deu 13 pontos aí, praticamente. Após isso, o mercado, ele vem e ele marca um topinho aqui, né? Concorda comigo? E eu estava comentando com o pessoal da sala, poxa, toda e qualquer compra, agora a gente tem que ficar de olho aqui dentro do dólar para comprar ele acima desse topinho aqui. E aí temos que ter candle de força, candle com volume, né, para realmente passar um pouco mais de confiança. Esse candle 54 aqui no shade não ficou tão legal. Vamos pegar o mini aqui. No mini, que foi por onde a gente realizou a leitura e a análise e a entrada, aqui ele fechou assim até mesmo desse último topinho aqui, né? E aí tivemos esse candle 55. O risco dessa operação aqui, ele é stopzinho beira de barranco, era de 3,5 pontos aqui. Tá? O mercado, ele vem, aciona, faz um pullback profundo na cabeça desse pivô aqui. É por isso que eu sempre comento que posicionar o stop em um lugar que não seja o correto, para mim o correto atrás de uma média, às vezes te falta um pouquinho de confiança. Então o stop, o lugar certo seria aqui na mínima do candle 54, porque ele vem, faz um pullback na cabeça do pivô e depois explode nos seus alvos aqui. Então você tem um risco aqui na operação ou de 3 pontos ou de 4 pontos, 5 pontos aqui, e ele consegue entregar. O primeiro alvo era aqui, essa região de mínima do dia anterior, e depois seria aqui o ajuste. Ele entrega aí no seu ápice, né, da sua operação aí, mais de 14 pontos aí. Depois a gente vê o mercado finalizando, né, na região de média móvel de 200 períodos. E esse foi o nosso dia aqui dentro do dólar. Tá bom? De novo, repetindo, se inscreve, dá o like, compartilha, né? Seja gente boa. Índice. O índice, assim como o dólar, eu tinha uma retração macro de 61,8 aqui nessa região, onde o preço ficou brigando aí no finalzinho do dia de ontem. Hoje ele abre e rompe essa região. E eu, como gosto de um estudo mais macro, né? Então gosto de dar uma olhada no diário, principalmente no 60, né? Esse índice ele está esticado, não quer dizer que ele tem que corrigir, ele vai fazer o que ele quiser, mas eu também vou fazer o que eu quiser. Então até comentei com o pessoal da sala, cara, eu vou esperar no mínimo um pullback na média móvel de 9 ou então na média móvel de 20 para tentar fazer alguma coisa. Fatos da vida não consegui realizar nada na parte da manhã aqui dentro do índice, né? E todas as leituras que eu fiz de maneira mais agressiva, né, até para o pessoal da sala, ainda bem que o pessoal foi muito contido, né, e optou realmente por esperar um pouco mais, né, essas leituras elas não andaram. Então, primeiro, tivemos aqui esse movimento explosivo, tenho que esperar uma correção na média móvel de 9 que não segurou o preço, ele segurou lá na 20. Esse candle aqui, esse candle 12 aqui, porra, puta padrão de candle vendedor, eu não consigo ter sangue frio de vender ele aqui contra uma média móvel de 20. Aonde que eu comentei com o pessoal da sala que poderia ter uma venda agressiva desde que o operador não utilizasse uma média móvel de 50 períodos. É na mínima do candle 13.
E o stop estaria na máxima do candle 13 aqui. E não teria 1 para 1 livre por conta disso. Só tinha que tomar cuidado porque é uma operação contra a tendência. O mercado está subindo. É só você dar um D-zoom no gráfico aí que você vai perceber. É compra. Ó, como é que não é uma tendência de alta? Então você tem que estar ciente de que se você bateu essa venda na mínima do candle 13 aqui, era uma venda que tinha abertura do mercado à vista, uma venda contra a tendência e não tinha 1 para 1 livre. Tá? Então, se você não tem problema para você esses pontos aí, show de bola. Essa venda aqui ela não andou. Ao mesmo tempo que ela não anda e stop a galera, ela passa para cima da média móvel de 20 períodos, tem 2 pontos aqui de compra, na verdade. O primeiro ponto de compra, ele até pagou um 1 para 1 aqui, que até tivemos uns colegas que pegaram na live, que foi a máxima do candle 15. O operador que procurava um pouco mais de confirmação pegou o candle 16 e esse daqui não andou. Né? Então eu percebo que eu fiz uma análise de venda que não andou, né? Eu fiz uma análise de compra, que essa aqui sim pagou 1 para 1, mas a segunda também não pagou. Então, ou seja, a gente também erra. Né? Mas deixando muito bem claro, todas as operações que foram lidas aqui na sala, foi passados os prós e os contras, né? O risco de cada operação, né? A agressividade de cada operação, e sempre deixando muito bem claro as operações que eu iria entrar ou não, tá? E aí o mercado começa a chegar numa região de briga, porque para vender uma venda mais técnica e mais segura seria somente abaixo do ajuste, né, que é essa linha azul que vocês estão vendo aqui, teria como alvo a média móvel de 200 períodos. E entendendo que eu estou numa região que era resistência e foi rompida e agora passa a ser suporte, que aqui é máxima da semana anterior, né, e ajuste aqui no começo do dia. Então eu tenho uma região de potencial suporte. Eu até falei para o pessoal da sala, temos que operar com confirmação. Depois o mercado ele vem e monta mais um pivôzinho de baixa aqui dentro dessa região, né? Cujo que quem entrou pela violação também não andou, o trade ficou totalmente enroscado. E aí, na minha humilde opinião, o mercado simplesmente acabou, porque ele ficou preso entre médias móveis, não foi para lugar nenhum. E eu, que não sou maluco, não vou ficar perdendo dinheiro aqui dentro. Então, hoje foi 0 cliques, tanto no índice quanto no dólar, porque o índice ele não fez nada, nem 70% alinhado com o meu setup. Então, melhor não fazer nada, tá, pessoal? E é isso, tem hora para comprar, tem hora para vender e tem hora para pescar. Né? Tem hora que não é para fazer nada aqui dentro do mercado. Espero que o dia de vocês tenha sido tranquilo, que vocês tenham conseguido fazer boas leituras e não tenham se machucado nesse índice aí hoje, beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book.